Fala pessoal, Gabi aqui, começando mais um episódio do podcast Justo Agora, com uma convidada especial hoje para falar de um temaço, né? Eu não vou me adiantar, mas eu estou com Beatriz Costa hoje aqui, gente. Tudo bem, Beatriz? Seja bem-vinda ao podcast. Esse é o primeiro episódio de muitos, já estamos até aqui falando de fazer um quadro aí, de repente. Dá um oi pro pessoal. Pois é, oi pessoal, oi ouvintes do Justo Agora Podcast. Muito obrigada pelo convite, Gabriela. É uma honra estar aqui para falar desse tema tão importante. Que já vou até adiantar aqui que vai ser discriminação algorítmica, né? Discriminação algorítmica é um temaço, né, como eu falei, e é um prazer meu, né, recebê-lo aí. Infelizmente não nos conhecemos, né, pessoalmente, mas vai rolar, né, já estamos até falando aqui, não vamos marcar com certeza. Mas antes de Bom, começarmos, né, o episódio, vou apresentar a Beatriz, né, ela é bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, mestranda em Direito Civil na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, a UERJ também, membro da Academia Brasileira de Direito Civil, ABDC, advogada na equipe de consultoria empresarial no escritório Fraga, Beckerman e Cristiano Advogados. Então, né, mais do que qualificada aí, né, mestrando então em pesquisa, né, a gente que trabalha com pesquisa já até sabe, né, como é que é. Então, mais do que qualificada para falarmos de discriminação algorítmica, né, o direito e tecnologia são muito importantes, né, eles andam aí de mãos dadas e já tivemos alguns temas aqui, né, no podcast, mas nunca falei sobre discriminação algorítmica, já falei de algoritmo, né, mas não de discriminação algorítmica. E quando ela me sugeriu, né, essa ideia, ó, eu estou estudando sobre isso, né, tenho feito pesquisas aqui sobre esse tema, eu falei, poxa, a gente precisa trazer esse tema, porque é um tema necessário, né, para dizer o mínimo, é um tema da vida e é necessário, né, gente? Nós vamos trazer vários exemplos aqui, né, eu acho que a melhor forma de introduzir qualquer tema é através de exemplos, né, e para mostrar que está aí, para todo mundo ver. Então, como é que a gente pode pensar, né? Aqui a gente fez uma pequena introdução aqui, né? Algumas considerações, né? Que a gente pode fazer e pegamos alguns casos concretos para ilustrar mesmo, né? Então, a gente até conversou quando a gente estava fazendo, né, o roteiro, que as ideias para a gente debater. Mas eu queria te ouvir, né, Beatriz? Como é que a gente pode pensar, né, a discriminação algorítmica, né? E trazer um caso concreto para mostrar mesmo para as pessoas, ó, é isso, ó, você certamente já passou por isso e deu mole aí, não estava nem sabendo, né? Não tinha nem consciência da situação. Mas vamos lá, vamos pensar aí nos casos. bom, queria agradecer novamente pela oportunidade aqui de contribuir com o podcast. E realmente, Gabriela, o tema de discriminação algorítmica, ele é extremamente importante e se tornou uma grande preocupação, né? Agora que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais está completamente em vigor, né? Entrou realmente em vigor agora em 2022. E realmente, ao longo dos últimos anos, a gente se deparou com diversos casos de discriminação algorítmica e é um assunto sutil, assim, que a maioria da população ela não sabe quando é objeto desse tratamento de dados. E olha que ele já ocorre na nossa sociedade, pelo menos aqui no Brasil, desde a década de 90, né? Então, Nossa, acho que, bastante tempo, né? Considerável, pois né, para é, um algoritmo. é realmente um tempo considerável para a utilização de dados para oferecer acesso de qualquer cidadão a eventuais direitos. Então, realmente, assim, a utilização de exemplos vai ser a melhor forma da gente mostrar para os nossos ouvintes o que é a discriminação algorítmica. Então, já iniciando esse nosso bate-papo, e também para realmente demonstrar que é desde a década de 90 que a gente lida com discriminação algorítmica, a gente já começa a nossa conversa aqui falando sobre o credit scoring. É a técnica que é utilizada pelo Serasa e diversas outras empresas com atividade similar. O credit scoring ele é um tipo de discriminação algorítmica e nem por isso ele é ilegal. O credit scoring ele serve para determinar se um consumidor ele pode ou não ter acesso a uma determinada linha de crédito. E também para determinar se aquela pessoa é um bom pagador ou não frente ao mercado de consumo. Então, desde a década de 90, né, com a Código de Defesa do Consumidor, a gente já tem algumas regras sobre o assunto, já é uma prática consolidada de mercado e não é ilegal, é uma prática de discriminação algorítmica aprovada.
Só que se a gente for, por exemplo, para o extremo, que é algo que aqui no Brasil hoje ainda não tem legislação e acredito que seria considerado até inconstitucional, a gente pode olhar o caso da China, que a gente tem lá o social scoring. O social scoring já é algo a mais do que o credit scoring. Ele já utiliza todas as atividades financeiras, comportamentos em redes sociais, perfil de compra dos cidadãos chineses, inclusive assim, registro médico, todo e qualquer tipo de informação de um cidadão chinês para determinar se aquele cidadão ele vai ou não ter acesso a algum tipo de serviço público ou até mesmo serviço privado, assim. Pelo social scoring, você vai determinar onde uma pessoa vai conseguir moradia, se ela vai conseguir um emprego ou não. Então, já é o extremo da discriminação algorítmica, por exemplo. Um outro exemplo que a gente tem, e aí indo para algo mais brando, é a utilização de discriminação algorítmica para seguro de vida, seguro de carro. É outro exemplo que a discriminação algorítmica acontece e nem por isso é algo ilegal. A gente está acostumado com esse tipo de discriminação, mesmo que ela não seja escancarada para a população. Quando você vai fazer um seguro, prática de mercado a utilização de algoritmos para determinar qual vai ser o valor do sinistro, qual vai ser a sua faixa no seguro de carro ou no seguro de vida. Então, é uma outra forma de discriminação algorítmica que é permitida. Ela ocorre conforme a lei. E aí, dando um exemplo de discriminação algorítmica não permitida para o mercado de consumo, a gente teve lá em 2018 o caso da Decolar.com, que o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional de Relações de Consumo do Ministério da Justiça, é um termo enorme, ele, ele determinou e multou a Decolar.com porque ela utilizava o algoritmo dela para discriminar os consumidores pelo critério geográfico. Então, Olha, pois é. conforme o local que estava aquele consumidor, ou ele ia ter um preço de acomodação completamente diferente, ou ele até negava a oferta de vagas em hospedagens Tá por vendo conta da só, gente? localização do consumidor. Às vezes você nem estava sabendo e já sofreu, né, discriminação algorítmica. E é interessante, né, queria destacar alguns pontos da sua fala, né? O primeiro, o score, scoring, né, para quem não sabe, seria, na verdade, você atribui uma pontuação, né? Você coloca ali os dados da pessoa num programinha, né? E no caso da China, então, já é uma coisa super extrema, né? Porque tem tudo ali daquela pessoa, né? Então, daqui a pouco, a gente acha que é livro de ficção científica, mas vão calcular a probabilidade de determinada pessoa fazer determinada coisa, de contrair uma dívida, né? Qual é o valor aqui do empréstimo que pode pegar e tudo mais. Então, a gente pensar nisso como uma grande evolução aí, né, da tecnologia nas nossas vidas. Às vezes a pessoa não estava nem sabendo. Desse caso do Decolar.com, quando você me falou, eu falei, nossa, gente. Porque você imagina, é a mesma coisa. É a mesma coisa você querer comprar uma passagem, né, não importa para onde você queira ir, tudo, se você está ali no mesmo lugar, né, mas você pode pagar mais porque você mora no lugar tal, você, né, enfim, gente, a gente está falando aqui de prestação de serviço, né, de direito do consumidor. Então, são casos, um caso que bem surreal, assim, se a gente parar para pensar. E essa questão da legalidade, né, ou ilegalidade, né, a gente vai chegar nesse ponto, mas já deixar claro para os ouvintes que a discriminação algorítmica, né, ela pode ser usada, né, e inclusive ela tem sido usada, né, como é que é o caso do Serasa, né, do credit scoring, né, então você teria ali uma pontuação relativa ali ao crédito e tudo. Então pode ser, pode e também pode escambar para um lado já completamente como o da China, que aí já não seria uma coisa permitida. Então a gente vai mergulhando aqui na parte dos conceitos também, né? Pois é, e assim, para a nossa conversa de hoje, a gente precisa utilizar alguns conceitos até para os nossos ouvintes entenderem o assunto. A gente já começa com o que seria a discriminação algorítmica. Sim. A discriminação algorítmica ela é um conceito que corresponde à utilização de algoritmos que acabam tomando atitudes ou decisões discriminatórias ou excludentes em relação a um ser humano. E é bom a gente deixar claro que essa discriminação, ela não necessariamente, como a Gabriela falou, é algo ilegal.
dependendo dos parâmetros utilizados para essa discriminação, ela, além de conforme a nossa legislação, ela às vezes até tem uma conotação positiva. E a gente vai dar alguns exemplos aqui ao longo da nossa conversa. Tem um lado bom. Pode ter. Nem tudo é um pesadelo nem quando tudo a gente é fala horrível, sobre algoritmo. É importante destacar que não é o vilão da história sempre. Pois é. Um outro conceito que é importante a gente ter em mente seria o de tratamento de dados. Esse conceito ele foi positivado agora na nossa LGPD, no artigo 5º, inciso 10º. A nossa lei ele fala que o tratamento de dados é toda operação que é realizada com dados pessoais, como a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, distribuição e outros tratamentos, outras operações, estão todas listadas lá na nossa lei, e é importante deixar claro que o que está listado lá no artigo 5º, inciso 10º, ele é totalmente exemplificativo. Ele não é uma classificação que a gente chama de taxativa, né? Que a gente não pode extrapolar. Né? Isso. Se aparecer Então, alguma outra coisa, né, o artigo ele não se esgota, né? Isso, a gente consegue abranger essa nova forma de utilização de dados dentro desse conceito aberto de tratamento. E por que isso é importante? Porque a gente só tem discriminação algorítmica se a gente estiver dentro de um tratamento de dados. Até porque a discriminação é justamente a utilização de dados em algum conceito matemático que vai determinar ou gerar um resultado discriminatório ou excludente. Então, toda vez que a gente fala sobre discriminação, necessariamente a gente está falando sobre tratamento de dados. Sim, os assuntos já estão relacionados. Né? Isso. E um último conceito que é importante é o Big Data. Todo mundo tem visto vários artigos falando sobre o assunto. Você abre o jornal, quando tem algum tipo de incidente de tratamento de dados, sempre tem a menção ao termo Big Data, e muitas pessoas não sabem o que é. O Big Data é basicamente um termo que a gente traz da tecnologia da informação, que significa dizer que a gente está tratando dados através de 3 vetores, que é velocidade, volume e variedade. Então, é um tratamento de dados massificado. E ele só é possível porque a gente tem uma velocidade de produção de dados alta, a gente tem, com isso, um volume enorme e uma variedade. E de onde é que vem a variedade? Quando você liga a sua televisão, que ela é smart, você está gerando dados. Quando você tem a sua geladeira, que tem, por exemplo, um sistema de compras automáticas, a gente está gerando dados. Se a gente usa o celular, a gente está gerando dados. Então, todos os aparelhos que são conectados à internet geram dados. E graças a isso que surgiu o Big Data e a possibilidade de fazer tratamento de dados da forma como a gente conhece hoje. Então, sem esses 3 conceitos, fica muito difícil a gente tratar do tema discriminação algorítmica. Por isso que é importante a gente falar já de pronto o que é isso. Até para introduzir mesmo. Por exemplo, né, Big Data eu ouvia tanto, né? O que é Big Data, né? Então tá aí a pergunta de milhões já respondida muito bem, né? E tá na nossa vida, né? Hoje em dia eu nem conheço, mas tem umas geladeiras aí que se bobear até falam com você, né? Smart geladeira, carro, Alexa, né? Esses aparelhos, enfim, que são vendidos por aí. Qualquer coisa que você liga, né? Na palma da nossa mão, né? No celular. Às vezes você vai em algum lugar, quem nunca voltou de algum lugar, aí tem uma notificação. Você gostou? Dê a sua avaliação para o lugar tal, né? Quer dizer, você deixou ali com o Google Maps ligado, eles sabem onde você estava, né? Então é a vida mesmo, né? Não, e assim, lendo alguns materiais sobre o assunto, realmente existem coisas que você nem imaginava que estava criando um volume de dados enorme, e criou. Como, por exemplo, o Google Maps, eu não sei se você sabe, Gabriela, quando o Google criou pela primeira vez a tecnologia e passava com aquele carrinho para fazer mesmo as as imagens. imagens,
Para tirar as fotos do local, além de fazer o mapeamento e gerar aquele lindo sistema de GPS, ele também puxava as informações das pessoas que estavam conectadas na rede de Wi-Fi daquele local. Então ele conseguia pegar o e-mail, conseguia pegar, informações pessoais de todas as pessoas que estavam, perto daquele local que estava passando a câmera. Foi inclusive processo nos Estados Unidos e está super bem detalhado no livro da Shoshana Zuboff, que a gente deixa para o final a recomendação. Ah, sim, tem a seção das recomendações, com certeza. Às vezes eu não tenho nem noção, né? Não tenho nem noção. Aquele, né, me veio até um exemplo, quando você falou do Google. Recentemente aquele jogo, né, Pokémon Go, que as pessoas saíam, né, pelas ruas e tudo, e aí tinham cada lugar tinha um ponto ali que você tinha que ir para pegar o Pokémon e tudo. Aquilo ali era um sistema, né, de localização mesmo, né, de geolocalização ali no mundo inteiro. Então, e a pessoa às vezes não tá nem percebendo, né, que aquilo tá acontecendo, tá ali até na inocência, ou às vezes até sabe, mas clica, aceito, 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 e Pois é. participa, né? Sabendo ou não, sabendo mais ou menos, sabendo, mas não tendo noção, né? Enfim, tem as variantes aí, né? Mas é verdade. É verdade. Do celular à geladeira falante, estamos cheios aí de dados, estamos gerando dados, somos seres que temos já uma nuvem. Quem nunca falou aqui? Está salvo na nuvem, né? Fiz um backup na nuvem, né? Tá tudo lá. Então, esses conceitos são importantíssimos, né? E, enfim, para a gente introduzir mesmo e não gerar dúvidas, né? Que a gente vai usando aqui ao longo do episódio. E os últimos, assim, 2 conceitos que eu acho importantes, só por conta de alguns casos que a gente vai falar aqui, como a Gabriela falou agora, geolocalização. Geolocalização é só um termo para determinar a localização geográfica de uma pessoa, através do tratamento de dados. E a gente tem o geopricing e o geoblocking. O geopricing é o preço conforme a localização do usuário, e o geoblocking é a negativa, a um serviço ou um produto devido à localização do usuário. Então, esses 3 termos são importantes por conta dos casos que a gente vai tratar aqui ao longo da nossa conversa. Sim, sem dúvida. E eu acho, assim, até para a gente avançar, né? Eu acho que seria legal até ilustrar com os casos, né? Inclusive o caso da Decolar, você já falou aqui. Esse seria até um caso em que a discriminação foi usada de uma forma ilegal, né? Para gerar ali uma discrepância de valor, né, das passagens. Mas como é que a gente poderia pensar aqui em explicar para o ouvinte? Tá, a discriminação algorítmica existe, a gente já falou que nem sempre ela é vedada, pode ser que ela seja uma coisa boa também, né? Não é sempre a vilã da história. Mas como é que a gente pode explicar o que seria uma discriminação legal, o que seria permitido aqui? Explicar com exemplos. Né? O que seria permitido? O que pode? Como é que eu posso usar isso para o bem, né? E o que seria uma discriminação já puxando para um lado ilegal mesmo, né? Como foi o caso da Decolar, né? Por que seria assim? Como é que a gente poderia explicar aí para o pessoal? Então, vamos lá, assim, a melhor forma da gente explicar o que seria uma discriminação, entre aspas, legal e uma discriminação, entre aspas, ilegal, é realmente olhando para os casos como você pontuou. É porque, assim, a controvérsia mais atual que se insere hoje na discussão de discriminação algorítmica ele diz respeito à utilização de algoritmos que são cada vez mais complexos e sofisticados. E a gente acaba não conseguindo ter uma transparência no resultado. A gente não consegue entender por que aquele algoritmo chegou naquele resultado, por que ele fez aquilo. E isso é um caminho natural da tecnologia. Realmente não tem muito como a gente frear isso. O que a gente pode fazer é criar parâmetros éticos que devem ser inseridos nesses algoritmos antes da gente lançar eles no mercado. Até porque esses algoritmos, eles têm uma capacidade de entender o passado e, com o passado, ele meio que diagnosticar o presente, né, a situação atual nossa, e de acordo com o presente até conseguir antever o nosso futuro, né, meio como realmente faz uma análise preditiva sobre a sociedade. Então, tanto como eu, Beatriz, ou você, Gabriela, quanto como no nível coletivo. Por isso que essa é a grande preocupação hoje na definição do que seria legal e do que seria ilegal. Quando a gente fala numa discriminação ilegal, é porque ela violou a nossa Constituição.
Por isso que ela se tornou ilícita. Então, toda discriminação ilícita, ela foi de encontro com preceitos que não foram permitidos pela nossa Constituição. Como assim? Bom, no caso da Decolar.com, eles acabavam não dando acesso a um certo serviço ou produto para um consumidor de acordo com a geolocalização dele. Por que isso é uma discriminação ilegal? Porque, de acordo com a nossa legislação, nosso Código de Defesa do Consumidor, um fornecedor ele não pode negar serviço a um consumidor e ele também não pode apresentar preços diferenciados somente por conta da localização. Então, por isso que a gente considerou o caso da Decolar.com como uma discriminação ilícita, porque ela não cumpria o que o nosso Código de Defesa do Consumidor determina. Agora vamos ver um caso de discriminação legal, que estava aí no jornal tem pouquíssimo tempo, que é o caso da Magazine Luiza, né, Magalu. Magalu. Popular agora. Nossa popular Magalu. A Magalu, ela abriu um processo seletivo que só ia contratar pessoas negras. E aí teve um processo judicial para determinar se realmente ela podia abrir esse tipo de processo seletivo focado em pessoas negras. E foi determinado que sim, ela pode fazer isso. Por quê? Porque é um caso de reparação histórica, entre aspas. É sabido na nossa sociedade que o acesso de pessoas negras e principalmente daquelas pessoas que vêm de um local carente é difícil. Então, ter um processo seletivo focado nessa parcela da sociedade é uma discriminação possível, é uma discriminação legal. Então, esse é o caso da Magalu, é um caso de discriminação algorítmica, e isso porque eles assim, selecionavam os currículos conforme essas características são possíveis. Agora, um caso também de discriminação algorítmica desse mesmo estilo do Magalu, só que foi considerada ilegal. É o caso da Amazon. A Amazon ela utilizou um algoritmo para contratar pessoas de alto calão, e o algoritmo que acabou chamando somente pessoas que foram classificados como homens brancos, e por isso é uma discriminação algorítmica considerada ilegítima, ilegal, somente porque estava reforçando um padrão da sociedade que não merece tutela. Então, a gente tem essa diferença. Toda vez que a gente estiver frente a uma discriminação que vai ao contrário do que a nossa Constituição, do que a nossa legislação prega, ela vai ser ilegal. Se ela preconizar conceitos e valores protegidos pelo nosso ordenamento jurídico, ela vai ser uma discriminação legal. Acho que, sim, no final, a gente está muito para frente de razoabilidade mesmo na hora de determinar o uso. Exatamente, né? Eu acho que a gente tem que analisar cada caso concreto, né? Eu acho um pouco difícil aqui, até porque a gente está trabalhando com exemplos, né? Eu acho difícil a gente já fixar um critério, assim, que de cara você já vê, ó, aqui não pode, não cabe, né? Porque tudo, o direito é muito assim, né? Às vezes eu tenho amigos que são engenheiros, eles falam, ah, depende, né? Ouve o podcast e já sabe, depende, tem que refletir, e é verdade, né? Porque a gente não pode dizer, a gente viu que, por exemplo, né, a Magalu e a Amazon foram casos relativamente semelhantes ali, né? Em que a discriminação algorítmica foi utilizada e que um caso a gente entende que é plenamente possível e o outro não. Então, assim, a análise do caso concreto, a análise da situação como um todo ali, nos permite dizer se é legal, se é uma discriminação legal, né, portanto legítima, ou se é ilegal. Né? E é interessante também destacar que a gente não tem ideia dos tipos ainda de discriminações algorítmicas que podem existir, né? Porque a gente está aqui começando, embora já seja um tema aí que vem da década de 90, né, como a gente falou, é um tema que ainda carrega relativa novidade aí, né? Até porque a máquina daqui a pouco, né, será que vai ser realmente um livro de ficção científica? As máquinas, né, terão vida e o que será da gente aqui na Terra, né? Enfim, viajando aqui, brincando, mas é verdade, né? Então,
pode ser que no futuro a gente tenha algum outro caso, né, de discriminação algorítmica que seja legal também, que aplique, né, ou de repente um outro conceito, ou seja, para alguma outra situação que a gente não consegue nem imaginar agora, né? E que esse É. mesmo caso seja ilegal se os critérios ali para aquele outro caso, né, a gente perceba, isso aqui violou no dispositivo do Código de Defesa do Consumidor, né, o CDC, né, que é um diploma legal aí do nosso ordenamento jurídico, ou então um valor constitucional, né, foi algo discriminatório mesmo, ou enfim, né, alguma coisa de errado ele teve, então é legal. Então a gente não pode afirmar, né, que vai ser sempre legal nesse caso, sempre legal no outro, né? Acho que é legal trazer essa ideia aqui para o ouvinte. E destacar, de repente, né, passando aqui uma ideia que a gente tinha colocado, o papel dos algoritmos na vida cotidiana, né, também, até para entender o reflexo desses casos, né? Porque a gente parece que é uma coisa pequena, você foi comprar uma passagem, né? E aí tinha uma discriminação assim de preço, mas isso não afeta muito, né? Mas será? E a gente separou algumas sugestões aqui e outros casos, né? Tá? Mostrar o quanto é amplo isso na vida da gente, o quanto a gente já sofre, né, com isso, com os algoritmos, né? Nós já estamos sendo vistos aí, né, o Big Brother, né? Então a gente separou aqui algumas sugestões também, né, de documentários, inclusive da Netflix, né, que, enfim, se o ouvinte for assinante aí tudo também pode ver, e outros casos concretos também, né? Pois é, assim, para a gente entender o papel dos algoritmos na nossa vida, a gente tem que pensar, como a gente falou lá no início, né? Tudo que a gente usa que é conectado à internet, ele está coletando dados e tratando dados para alguma finalidade. Eu lembro quando eu estava na minha graduação, teve uma professora que perguntou: bom, eu utilizo o WhatsApp, eu não pago nada para utilizar o WhatsApp. Como é que o WhatsApp ele se monetiza? Como é que ele consegue se manter no mercado? E hoje a gente vê, o WhatsApp ele consegue se manter no mercado justamente porque ele fez um grande tratamento de dados e conseguiu categorizar muitos dos seus usuários. Tudo bem que a gente tem a criptografia ponta a ponta, que significa que é muito difícil alguém conseguir ter acesso às suas mensagens, mas não significa que a empresa não consiga ter acesso e que ela não consiga te qualificar conforme as mensagens que você manda. Tinha até uma brincadeira que o pessoal fazia, que era quando ia ter alguma conversa, que ia falar sobre alguma viagem, algum produto, tapava o microfone do celular, com medo de aparecer depois uma propaganda. Isso é verdade, estão nos espionando. Pois é, todo mundo falava isso. E, assim, sem querer assustar muito, mas em alguns casos se tornou verdade. Tanto que, se você usa o iPhone agora, ele mostra quando sua câmera está ligada, quando seu microfone está ligado, quando você está usando um aplicativo específico. Eu acredito que isso também tenha na Samsung, mas eu não posso bater o martelo aqui porque sou usuária do iPhone, da Apple. E aí a gente tem vários documentários na Netflix que falam sobre o assunto, que a gente separou aqui. O primeiro deles é O Dilema das Redes. Esse documentário ele mostra como os algoritmos das redes sociais funcionam. E você realmente consegue ver como é feita a categorização e como você, entre aspas, né, o seu perfil é vendido no mercado de publicidade dessas redes sociais. Então, quando você recebe uma propaganda, que tem aquele patrocinado, por exemplo, no Instagram, você está recebendo aquilo por um motivo, porque você foi categorizado, sofreu uma perfilização e se encontra naquele grupo. Então, por isso que você está recebendo aquele tipo de publicidade. Um outro que a gente tem, outro documentário que também fala sobre o papel dos algoritmos na nossa vida, é o Privacidade Hackeada. Privacidade Hackeada, ele fala sobre o caso Cambridge Analytica, que demonstra como uma empresa conseguiu manipular ou pelo menos dar um viés específico numa eleição, que foi a eleição dos Estados Unidos do Trump. Por Sim, esse incrível que caso é pareça, interessantíssimo, né? Pois é, e por incrível que pareça, já no documentário eles falam também sobre a mesma empresa com a aplicação aqui no Brasil. Então, para a gente realmente ficar de olhos abertos para esse tema.
E o último documentário é o Coded Bias, que fala sobre a utilização de algoritmos na hora do reconhecimento facial. A gente vai falar aqui também um pouquinho. Esse a gente vai destacar, né? Que teve uma reviravolta aí no caso. Eu já trouxe esse caso aqui pro podcast, né? Nem lembro qual foi o episódio, já tem um tempo, foi o 25. Ouvintes aí confiram, mas quase certeza que foi o 25. E por coincidência, né? Eu falei, não, tá encaixado aqui, a gente vai trazer um update pela primeira vez aí, uma atualização para um caso, né? Que envolve reconhecimento facial aí no metrô, né? Que eu trouxe aqui pro podcast. Pois é, realmente sofreu uma reviravolta essa semana, né? Agora no finalzinho de 2022. A gente tá gravando no finalzinho, né, de novembro de 2022, né? Esse episódio está indo ao ar em 2023, né? Mas estamos gravando aqui no finzinho do ano. E aí teve a grande reviravolta, né? Pode ser que tenha uma outra, de repente, né? Eu vou ter que atualizar de novo aí quando a gente estiver aqui lançando, né, ouvinte? Eu coloco na postagem se tiver alguma coisa, alguma nova reviravolta, eu aviso. E pensando, inclusive, né, no Dilema das Redes, aliás, já foi recomendação aqui, minha amiga Larissa passou aqui, recomendou, esse é um super documentário aí, mais recomendado, beijo, Larissa. Mas me veio na cabeça o caso do Walmart, né? Que até quando a gente estava conversando sobre o episódio, me veio na cabeça o caso do Walmart, né? Que foi um caso que ficou muito conhecido, porque a menina recebia, né? Começou a receber propagandas, uma menina nos Estados Unidos, né? Começou a receber propagandas personalizadas de produtos acho que de bebê, né? De fralda, né? Coisas de gravidez relacionadas ali à gravidez. E o pai dela viu aquilo tudo, né? E achou um absurdo, mas vocês estão fazendo isso, né? Com a minha filha e tudo. E na verdade a menina estava grávida, né? E Pois aí é. descobriu-se, né? Enfim, vou deixar até você falar, porque esse caso é fantástico, assim, para ver o alcance que isso tem na nossa vida, gente. É sério mesmo, né? A situação e como faz parte de cada coisinha que a gente faz, da série que você vê, do celular que você usa, para quem você liga, com quem você fala, que hora você dorme, o seu despertador, que hora você põe. Enfim, é nesse nível, né? Pois é, esse caso do Walmart, ele causa bastante comoção para quem estuda direito e tecnologia, porque como você falou, Gabriela, essa adolescente, ela ia lá no Walmart, ela fazia compra dos seus produtos de beleza mensalmente. E aí ela fez aquele famoso cadastro que todo mundo faz hoje em dia em farmácia. Você quer dar seu CPF e Pois fazer o é, dar seu Gostaria do CPF, cadastro? colocar, vincular o seu plano de saúde para receber Desconto, promoção. sei, de lei, né, que falam. Pois é, e aí ela fez esse cadastro lá no Walmart e ela comprava um hidratante que tinha um cheiro específico. Depois de um tempo com esse mesmo perfil de consumo desse hidratante, do nada ela mudou para um hidratante sem cheiro. E aí o algoritmo do Walmart, ele entendeu que porque ela trocou o hidratante para um hidratante sem cheiro, ela estaria grávida. Porque o algoritmo ele conseguiu chegar no resultado que mulheres grávidas utilizam hidratante sem cheiro. Olha E isso. por isso que ele começou a mandar a publicidade lá, as propagandas específicas para produtos de criança, de bebês. O que é engraçado é que engraçado e trágico um pouco, né? É Seria que a cômico se família. não fosse trágico, né? Exato. É que a família dessa adolescente, ela só descobriu que realmente a adolescente estava grávida dentro do processo judicial, né? Pois é. Porque realmente fez o teste de Teve gravidez. um exposed ali da pessoa, né? Ainda foi ali no meio do processo, você imagina tudo que já estava acontecendo, né? No meio do Pois é. processo é essa. Pois é. E aí ele acabou pedindo desculpa ao Walmart. Realmente a adolescente estava grávida. E o algoritmo descobriu antes de qualquer pessoa. Foi um chá revelação algorítmico, mais ou menos. Foi um algoritmo revelação, né? Vai que a moda pega. Hoje em dia, né? Cada Pois é. coisa que aparece. Pois é, mas foi isso que aconteceu, né? Se a pessoa, imagina, não teve nem o tempo, né, de preparar nada, de repente contar ali para a pessoa, não. O algoritmo avisou, já mandou, né, o panfleto, já selecionou os produtos para você comprar, já fez o chá para você, né? Só Pois é, faltou já botar no mandou um carrinho e enxoval. apertar, comprar agora, né? Então, esse caso muito emblemático aqui, e claro, você falou no dilema das redes, eu lembrei na hora, né, essa coisa aí do algoritmo. Não chega a ser uma manipulação, né? Mas é realmente uma pontuação ali da sua vida, né? O que você tem feito e tudo. Determinadas mulheres de tantos anos, grávidas, usam. Então. Né? E concluiu certo, né? O algoritmo acertou aí.
Me pergunto o que Pois mais é. ele pode acertar, né? Já acerta, vem acertando aí, né? E daqui a algum tempo, né? Não sabemos. E o caso da Via 4, né? Que a gente já falou rapidamente, mas esse caso, né? Também é muito interessante. E aí, se tiver realmente a reviravolta que eu tinha falado, a gente atualiza de novo. Mas da última vez que eu gravei, tinha sido proibido. Na verdade, era um software, né? Um equipamento ali de inteligência artificial para reconhecimento facial no metrô de São Paulo. Né? Então, na última vez que eu gravei, que eu fiz o episódio sobre esse tema, havia essa proibição, né? Entendeu-se ali, né, a justiça aí, né, como eu falei para vocês, entendeu que não havia ali parâmetros concretos referentes à proteção daqueles dados, a forma como eles estavam sendo utilizados, justamente para evitar, de repente, até discriminações algorítmicas, né? Essa ideia aí que a gente está falando, né, para vocês, alguma ilegalidade, entendeu-se que não havia uma garantia ali para os usuários, né? Então, o software, o programa ali da inteligência artificial que faria esse reconhecimento facial, não estava operando. Mas agora tudo mudou, né? E aí? Pois é, essa decisão ela foi dada em maio de 2021, mas ela Ah, ainda então estava sendo bem debatida ainda, era o debate, era o debate da época, e a diferença do que está acontecendo agora com o metrô de São Paulo é que o caso da Via 4, o objetivo da utilização do reconhecimento facial era para oferecer propagandas e, na verdade, publicidade específica para aquele passageiro do metrô. mais ou menos o que o Então, Walmart fez, né? mais ou menos o que a Walmart fez, mais ou menos o que a Hering também fez Sim. no ano passado. Então, o objetivo dele era para fins publicitários. Hoje, o que aconteceu nessa semana foi que o metrô de São Paulo ele conseguiu para a linha 3, e em breve vai ser implementado na linha 2 também do metrô, a possibilidade do reconhecimento facial para questões de segurança. Então, ele conseguiu uma brecha, entre aspas. Vai ser possível fazer o reconhecimento facial desde que seja feito com a finalidade de segurança dos passageiros. Só que, veja bem, isso é um passo para a possibilidade da utilização da mesma tecnologia, porque é a mesma tecnologia, para fins publicitários. Eles só precisam encontrar uma justificativa permitida na lei. Ou então, talvez a utilização de consentimento. E só para o ouvinte entender, a gente hoje tem 10 bases legais para o tratamento de dados. Uma das bases legais é o consentimento. E na época, quando saiu a decisão da Via 4, a lei ela não estava em vigor. Então, não adiantava o metrô de São Paulo falar que ia ser por, sei lá, legítimo interesse, ou então por uma obrigação contratual, por exemplo. Ele não ia ter essa justificativa, não ia ter essa permissibilidade. Hoje, ele tem 10 bases legais que ele pode enquadrar esse tratamento de dados e ele conseguiu emplacar aí o seu sistema de reconhecimento facial na linha 3 e em breve na linha 2, mas para fins de policiamento mesmo do metrô. Mas realmente eu acho que até a disponibilização, né, a publicação desse A episódio gente para os atualiza, né? ouvintes vai, com A gente certeza, atualiza. Esse argumento da segurança ali para os passageiros já vinha sendo também, né, alvo aí de grande debate. E é interessante, né, destacar para o ouvinte, né, deixar isso bem claro, que você veja que do ponto de vista argumentativo eles conseguiram levantar ali, ó, a gente vai fazer, pensando aí na segurança dos nossos passageiros, mas uma vez que você consegue aplicar aquilo ali, aquela tecnologia, ela está ali, ela está implantada, você colocou ali nas suas vias, está tudo, né, aparelhado direitinho, quem é que garante que não vai ser usado para outra coisa? Porque, na verdade, o que está aí por trás? A questão publicitária, de você fazer uma publicidade direcionada. E sabe-se lá mais o quê, né? Então, na verdade, você parece estar abrindo uma fresta da porta, mas, na verdade, você abriu e escancarou, né? Então, uma vez que você coloca lá, a gente não sabe o que vai... como é que esses dados vão ser tratados, para que eles vão ser utilizados, que tipo de propaganda, né? Ou publicidade aí que a gente pode pensar. Então minimamente assim, dá uma incomodadinha, né? Assim,
a gente para pra pensar. É, pois é. Sim, se o metrô de São Paulo realmente utilizar esses dados só para, eh, questões de proteção dos passageiros, e também se eles conseguirem de alguma forma anonimizar esses dados, assim, anonimizar para quem está ouvindo a gente é deixar um dado sem identificação, então o dado ele não vai conseguir identificar aquela pessoa física. Se ele conseguir fazer isso, tudo bem, ele está dentro da legalidade, seria permitido. E aí, Gabriela, assim, se você me permite, Claro, fica à vontade. pensando nesse caso da Via 4, eu acho interessante a gente falar sobre o caso Loomis, que aconteceu lá nos Estados Unidos, que foi a utilização de, também pensando em questão de proteção, né, de segurança, Sim. lá nos Estados Unidos eles utilizam, né, um algoritmo para determinar pena de alguns infratores. E aí a gente teve o famoso caso Loomis lá nos Estados Unidos, que ele foi condenado, salvo engano, a 6 anos de prisão. E ele perguntou, mas por quê? E como é que você chegou nesse parâmetro de pena? E o juiz falou: olha, eu cheguei porque eu utilizei o algoritmo Compass, não sei como é que ele chegou nesse resultado, e por uma questão de propriedade intelectual, o Loomis ele não conseguiu averiguar nem ter um retorno sobre o porquê que ele teve aquela pena. Então é algo que, assim, que pode assustar quando a gente fala em direitos humanos, em direito penal, porque a gente não sabe como é que esse algoritmo vai ser utilizado. Aqui no Brasil, a gente já tem a utilização de alguns algoritmos no poder judiciário, mas esses algoritmos eles são, entre aspas, rudimentares. Eles são utilizados para determinar se aquela matéria, se aquela petição inicial ela deve ou não, se ela cumpre os requisitos ou não, para que o juiz possa analisar aquele caso. Então, a nossa utilização de algoritmos ainda no poder judiciário, ela é bem inicial, mas é algo que vai acontecer no futuro, a gente só não sabe como é que vai ser aplicado lá ainda. Por isso que realmente a criação de parâmetros, tanto jurídicos quanto éticos, para a utilização desses algoritmos é extremamente importante na nossa sociedade. E é um desafio também, né? E eu penso até em relação à proteção mundial, né? Porque de repente aqui no Brasil vai ser tratado de uma forma, nos Estados Unidos é de outra, na França é de outra, quer dizer, no Japão pensa, enfim, a gente chegar aí a um consenso, né? Ainda mais nesse mundo em que a gente vive, né? Que a gente tá aqui, mas está em todo lugar o tempo todo, né? Então, a verdade é essa, e a gente entrou aqui já no tópico da problematização, né? Porque a gente tem problemas, a gente já falou de alguns aí, pensando em algoritmos, né, e na discriminação especificamente, e esse caso, Loomis é bastante emblemático em relação a esse aspecto dos direitos humanos, né, então, uma coisa é a gente pensar, a gente falou lá atrás, né, no caso do Decolar.com, né, de problemas ali, foi um geopricing, né, então o preço ali atribuído, uma mudança ali baseada na sua localização, você pensa, tudo bem, né, mas ali era só uma passagem, mas olha só, né, o que a gente pode ter também em relação aos algoritmos, né? Então não é todo caso que vai ser uma coisinha, entre aspas, assim, mais branda. Então é muito importante que a gente delimite isso tudo, esses parâmetros, e o direito entra aí para isso também, com esse papel forte de regulamentar, né? De tutelar os interesses, de ver como é que vai acontecer a proteção desses dados. Então é importante estabelecer esses parâmetros, né, para a utilização legítima dessa discriminação algorítmica, porque a gente viu que ela pode ser positiva, né, e se positiva, então quais são os parâmetros, né, como é que a gente pode pensar isso. E a gente tem um problema que eu queria até, enfim, trazer, né, um pouco mais, né, a gente até falou, já abordou isso, né, de alguma forma aqui ao longo do episódio. Mas a gente falou um pouco de redes sociais, né, quando a gente falou do dilema das redes, né, ali do documentário, né, então como é que o algoritmo tá ali, né, nas redes sociais, né, eu já fiz até um episódio, né, sobre redes sociais. Mas a gente tem um problema relativo aos algoritmos do viés de confirmação, né, que é um grande problema, né, na verdade. Especialmente, não só para as redes sociais, quando a gente pensa em redes sociais, mas acho que especialmente em redes sociais, porque é uma combinação bastante explosiva, né? O algoritmo ali, os conteúdos aos quais você vai ser exposto, mais as redes sociais.
porque elas já são programadas para isso, né? Então eu acho que é um problema que a gente pode explorar um pouquinho mais aqui, né? Especificamente sobre a utilização de algoritmos em redes sociais, a gente tem, como você falou, esse viés de confirmação, ele vem através dos chamados filtros bolha. E como é que surge esse filtro bolha? A rede social ela é feita para que você fique a maior quantidade de tempo naquela rede social, consumindo aquele conteúdo. O algoritmo de cada uma das redes é um pouquinho diferente, mas a primeira coisa que uma rede social faz é entender quem é você, categorizar você. Ela cria o perfil de usuário. E aí, já como diria nosso Stefano Rodotà, a gente entra numa sociedade de classificação. A gente realmente fica padronizado. Então, eu, Beatriz, para o ouvinte que talvez não tenha visto a capa desse episódio, sou uma mulher negra. Então, para mim, pode aparecer coisas vinculadas a o que as mulheres negras consomem em redes sociais. Já, por exemplo, vamos imaginar, não sei, talvez para o Luciano Huck, que é um homem apresentador branco e que tem uma família com muitas crianças, para ele apareça um outro tipo de perfil, completamente diferente do meu. Então, inicialmente, é isso que as redes sociais fazem, ela te classifica. Ela faz a primeira, entre aspas, discriminação algorítmica sua. A partir disso, ela começa a mandar para você conteúdos que são vinculados a esse perfil, ao perfil que você foi encaixado. Então, se eu gosto de produtos de cozinha, por exemplo, da cor vermelha, eu vou receber publicidade, eu vou receber conteúdos de produtos de cozinha da cor vermelha. Se eu gosto de determinado cantor, vai começar a aparecer sugestão de música ou então de shows desse cantor, porque eu estou dentro desse perfil. E aí é que a gente entra no viés de confirmação. Por quê? Eu sempre recebo o material com que eu tenho mais afinidade. Eu não vejo o outro lado. Se eu não vejo o outro lado, eu sempre estou confirmando as minhas crenças e as minhas características. Eu não consigo ter acesso ao que outras pessoas estão tendo acesso. E aí, com isso, eu crio uma polarização, porque eu acho que o que eu estou vendo é o correto. E eu acho que o que outra pessoa está vendo é completamente errado, porque eu não tenho acesso à mesma informação, eu não tenho acesso ao mesmo tipo de conteúdo. E é aí que está o grande problema da discriminação algorítmica quando a gente fala sobre filtro bolha em rede social, que foi justamente o que aconteceu e assim acontece nos últimos anos, nessa polarização que a gente tem de direita e, entre aspas, uma possível esquerda. Aqui tanto no cenário brasileiro quanto no cenário internacional. Então, esse viés de confirmação é algo que realmente preocupa a gente. Só um outro exemplo que a gente pode dar, também de viés de confirmação nas redes sociais, foi um experimento que o Facebook fez há alguns anos atrás, em que, como resultado desse experimento, diversos usuários começaram a ter casos de depressão, porque ele mostrava para um certo grupo de perfis publicações felizes, publicações que geravam um sentimento de alegria. E para um outro grupo, ele começou a mostrar publicações que tinham um viés mais triste. Para essas pessoas que receberam as publicações, entre aspas, tristes, eles acabaram gerando um traço de personalidade depressiva. E os usuários que foram expostos a um traço de alegria acabaram confirmando esses traços de personalidade, entre aspas, alegre, feliz e contente, né? Então, foi um experimento que ninguém sabia que estava acontecendo. A população só soube depois que saiu o resultado desse experimento. E é algo que realmente demonstra, assim, surpresa deles terem feito isso e para todos entenderem que realmente a utilização
de algoritmos em rede social é algo que pode ultrapassar um pouco o limite permitido. Definitivamente, eu acho bastante interessante a gente abordar esses pontos, justamente porque aproxima mesmo, né? E eu acho, assim, que algumas coisas ficam bem latentes, né? Porque faz parte da nossa vida. E até você falando da questão de postagens, né? Você manipulou ali a saúde mental das pessoas, né? Com base no algoritmo, você disparando ali determinadas informações para uma determinada faixa etária, para pessoas, né, às vezes, numa hora do dia específica, né? Eu mesma, né? Tenho trabalhado com as redes sociais por causa do podcast. Eu fui pesquisar um outro dia a que horas que eu devo publicar isso aqui, que horas que eu devo postar isso aqui, que horas, né? E isso é verdade, existe um mercado para isso, existe um horário ali em que vai chegar a mais pessoas, em que o algoritmo vai, entre aspas, aí, te favorecer, né, de alguma forma, e vai mandar para mais gente. Então, isso é real, né? Isso é real. E a gente tem vários outros problemas, né, que a gente já até falou um pouco aqui também. Então, hipóteses aí em que você, a questão do consentimento que você trouxe, que é muito importante, né? Hipóteses em que você ou sequer sabe que tem algoritmo, né? Então, de repente, você não sabia que o seu celular estava falando com você aí, te filmando, vendo para onde você estava indo, de repente você não sabia, né? O exemplo do Google Maps, né? Que de repente você não sabia que seu e-mail ali, pô, o Google, pum, pegou, né? Tirou, foi só uma foto da minha rua. Não, mas seu e-mail tá lá agora, seus dados estão lá agora, né? Então, de repente, você nem tinha o consentimento, ou porque você deu só um ok ali no contrato de adesão, que é uma possibilidade. Você aceita todos os cookies. Você aceita, concorda com isso, você concorda, ok, você só quer ver a série, você só quer jogar o jogo, você só quer comprar o livro e pronto. Né? E quando você vê se aceitou, então seja por isso, ou seja nos casos que a gente realmente não tem a mínima ideia de que tem um algoritmo ali nos observando, né? Também isso é um problema. Um outro problema que, enfim, a gente tem que abordar é a vida própria aí do algoritmo, né? Porque a gente pensando aí em máquinas, em inteligência artificial, né? Mas a máquina vai tomar decisões sozinha, né? Mais ou menos, porque aquela máquina vai ser alimentada, aquela inteligência artificial é alimentada, e se você já tem problemas ali de viés de confirmação, por exemplo, na origem, você vai reproduzir esses mesmos problemas, né? Evidentemente, então isso é um problema aí que a gente tem que abordar. E outra questão que a gente separou aqui são restrições ao mercado de consumo provocadas pela utilização dos algoritmos, né? Que pode ser também, né? Voltando aí novamente ao caso do Decolar.com, né? E outros casos também que você faz algum tipo de restrição ao mercado de consumo, e aí, evidentemente, a gente tem uma ilegalidade, né? Isso, a gente está violando dispositivos do CDC, né? Do Código de Defesa do Consumidor, e, portanto, né? A discriminação nesse caso não seria permitida, né? Então, são vários problemas aqui, né, que a gente pode ficar aqui fazendo um episódio só sobre problemas, né, da discriminação, que são vários, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você está até indo no caminho certo, você está usando a discriminação algoritmo para o bem, mas aí você vai e virou uma curva ali e já acabou. Já violou um CDC, ou então já está discriminando ali de uma forma que não pode. Mas a Constituição disse de outra forma, então já não pode mais. Então, o desafio, acho que o ponto central, né? A mensagem para a gente deixar aqui é os limites, né, são importantíssimos, porque eles vão nos dizer exatamente com o que a gente está lidando, né? Pois é, e assim, além de limites, eh, como eu já mencionei aqui, eu acho que além de limite jurídico, a gente precisa também de limites éticos. E determinar qual é o limite ético é algo, assim, realmente bem difícil. A gente está vendo isso agora nos debates sobre inteligência artificial, que não deixa de passar aqui, de perpassar esse tema de discriminação algorítmica. E realmente é difícil da gente determinar o que que tem que o que que deve estar no no algoritmo desde o início. Mas realmente, o mais importante é determinar quais são os parâmetros iniciais, saber que, como você falou, dependendo de como o algoritmo está sendo alimentado, quais informações você está colocando nele, ele pode sim ser enviesado, e ter consciência de possíveis resultados que esse algoritmo colocado no mercado pode gerar. E aí algo que não tem a ver com discriminação algorítmica, mas que mostra esse problema de transparência dos algoritmos, é aquela inteligência artificial que, quando foi colocada no Twitter, em menos de 24 horas ela se tornou nazista.
só pela interação que ela estava tendo com o público. Assim, a gente não está falando sobre discriminação algorítmica, mas a gente está falando sobre um algoritmo específico, né? Que foi, nesse caso foi o algoritmo da inteligência artificial. Então, realmente, assim, o criador daquele programa, ele pode ter as melhores das intenções, mas se ele não cuidar dos parâmetros éticos e dos possíveis resultados que aquele algoritmo pode criar, a gente vai sempre estar em frente a um problema e a um possível risco de uma discriminação algorítmica ilegal. E aí, uma das hipóteses assim, que eu queria só trazer para os nossos ouvintes sobre quando a gente não percebe que o algoritmo está sendo utilizado, que pelo menos me chocou quando eu percebi isso, é no Kindle. Se você. Sim, nossa, essa semana, por coincidência, eu comprei um Kindle na Black Friday e eu liguei o Kindle, não tinha Wi-Fi, gente, tinha nada, não tinha Wi-Fi, tinha Bluetooth, tinha nada. E aí estava, olá, Gabriela, um Kindle. Pois é. Assim, O que é isso? realmente, Veio de onde isso? eu me assustei bastante. E, assim, eu não sei se você sabe, Gabriela, mas quando você começar a ler e começar a colocar livros na biblioteca do Kindle, ele consegue determinar em quanto tempo você vai terminar um livro. Sim, Eu não ele tinha ideia. calcula, né, baseado na velocidade, né, que você vira a página, enfim, né, gente? Não, assim, É, é um é caos. Eu não surreal. fazia ideia de que isso acontecia. Você tá ali na É, inocência, só lendo, e o pois é, e algoritmo aí lá, na e espreita. através do seu ritmo de leitura, ele consegue determinar ritmo de leitura e também dos livros que você coloca no Kindle. Ele consegue determinar quais livros você vai gostar e você vai conseguir E terminar vai te de ler. oferecendo aquilo. Gente, enfim, é uma loucura, né, isso aqui. A gente Pois já tá é. vivendo essa era, né? Se vocês ainda tinham alguma dúvida, não Pois tem é, mais, garanto que não tem mais. nem a leitura conseguiu escapar dos Nem a leitura, algoritmos. até porque se você comprar, só se você comprar numa livraria, mas se você tiver cadastro com CPF também já tem algoritmo, né? Porque se você Já comprar era. num outro site também vai deixar lá no seu histórico, ah, você se interessou por, aí. Enfim, gente, são milhões de exemplos. A gente trouxe aqui alguns problemas relativos a isso. E a gente até botou aqui um tópico, né, para especular sobre o futuro, mas acho que já estamos especulando bastante aí pensando, né, o que pode acontecer, né? Porque na verdade a gente vai ter que. Esse tema, vários que eu tô trazendo, né? Trouxe também aqui, é deepfake, né? Com o Bernardo, aliás, colega também, né, da Beatriz, né? Querida. Um tema sensacional também. Eu falei para ele, falo para você, né? A gente vai fazer um quadro aqui revisitando os institutos, né? Como é que eles estão agora? Porque a gente pode especular à vontade aqui, sem maiores resultados, né? Porque não temos como saber o que vai acontecer, né, no futuro, e isso só tende a piorar, tá? Eu acho que isso só tende a piorar. Se a gente acha que já estão nos espionando agora, né, nos monitorando, fazendo os nossos scores, né, atribuindo uma pontuação aí para você, quem tem mais propensão a determinadas coisas, né, quem vai comprar determinadas coisas, quanto que vai terminar de ler o livro, no futuro, gente, isso vai ser pior, né? Isso vai ser Pois é. pior. Mas assim, pensando em nível brasileiro, né, aqui no pra gente, não tem realmente ainda muita especulação do que vai acontecer. Mas eu queria já aqui dar um spoiler. Existem algumas propostas na União Europeia para a regulação dessa matéria, que é chamado de riscos inaceitáveis lá. E aí eles estão debatendo se a utilização de algoritmos que assim gerem algum resultado na segurança, na vida e direitos das pessoas, direitos fundamentais, eles poderão ser restringidos, eles poderão ser proibidos na União Europeia, por exemplo. E aí eles já estão debatendo alguns casos em que as análises algorítmicas elas serão banidas, ou seja, não vai ser permitido aquele tipo de tratamento de dados. Então, pelo menos para lá na Europa, a gente já tem um início do debate. Aqui no Brasil, a gente ainda está um pouquinho ainda no É. passo anterior, até porque a gente está implementando agora a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, A então a gente gente está na. estamos correndo atrás, né? Não é a primeira vez, e é verdade, a gente pode até ter um panorama, né?
Mas a realidade brasileira a gente não desconhece muito em relação a isso, né? Então estamos vendo aí, por exemplo, o caso do metrô, né, uma coisa super recente, né? Agora que estão implementando, né? Tem a LGPD também, quer dizer, a gente ainda está meio que engatinhando aí, né? Se é que a gente pode dizer isso. Mas eu acho que, né, cobrimos aí os temas, a gente já está se encaminhando mais para o final. Vamos deixar aqui uma mensagem para reflexão, mas queria, Beatriz, te agradecer mais uma vez por ter topado, né, fazer o episódio e ter falado, poxa, esse tema aqui, né, já falou comigo, já entrei em contato, ó, quero falar disso, nossa, né? Um tema incrível como esse, sensacional, e que você volte, né, para falar desse tema, para falar de outros também, né? Um prazer recebê-lo, conhecê-lo. A gente vai marcar aí o presencial algum dia, com certeza. Mas deixar esse espaço livre, né, para você, para fazer recomendações, já fizemos algumas, né, ali dos documentários. Eu vou colocar tudo direitinho na descrição, né, quem é meu ouvinte já sabe. Mas para quem quiser, enfim, se aprofundar mais ou entender mais, né, tem algumas recomendações aqui bem interessantes que você colocou. Mas o espaço é seu, né, também para deixar uma mensagem final, aí de reflexão, né, algum perfil para alguém seguir, algum site, enfim, né, fica a seu critério, né, o espaço é seu. Bom, eu queria mais uma vez agradecer pelo espaço aqui para a gente falar sobre esse tema, que realmente é um tema que eu tenho muito no meu coração, até porque se tudo der certo, vai ser o tema da minha dissertação. Não, vai dar sim. E Então, eu já falei que eu quero ler. Já quando ela me falou, eu falei, não, já quero ler. são cenas para os próximos capítulos. Mas aqui eu queria deixar uma passagem para os ouvintes de reflexão, que é da professora Ana Frazão, que ela faz alguns questionamentos. Ela pergunta assim: uma plataforma ela tem o direito de julgar o consumidor e lhe atribuir uma nota? Será que o Estado ele tem o direito de julgar os seus cidadãos com base nas suas preferências políticas ou então algum outro dado sensível? Se sim, com base em que critérios esses agentes econômicos podem criar esses perfis, podem fazer essa discriminação? E se é possível fazer julgamentos abrangentes sobre os cidadãos de forma similar ao modelo de social scoring da China? Então, assim, fica realmente essas perguntas, esses questionamentos, para a gente tentar formular uma ideia e continuar o debate importantíssimo sobre a discriminação algorítmica. E de recomendação, como a gente já falou aqui ao longo do podcast, tem todos esses documentários da Netflix. Mas para quem gosta de filosofia, eu recomendo o livro No Enxame, do Byung-Chul Han. É um filósofo, salvo engano, coreano. Para os que gostam de economia, tem um livro fenomenal da Shoshana Zuboff, que eu falei no início aqui da nossa conversa, que é A Era do Capitalismo de Vigilância. Ela ali destrincha todo o processo de algorítmicos do Google e fala um pouco também sobre o processo da Microsoft e do Facebook. E para aqueles que querem algo mais jurídico, querem realmente assim ver o que está sendo debatido no mundo acadêmico, tem uma série fenomenal da professora Ana Frazão do Jota, que a gente vai deixar aqui o link para vocês. É uma série de 15 artigos, se não me engano, que ela destrincha bem desde o conceito matemático até o conceito jurídico sobre discriminação algorítmica. Então, assim, queria realmente agradecer pela oportunidade. Nada, eu que agradeço. Voltarei, Foi voltarei ótimo. feliz aqui para falar sobre esse tema Não, a novamente. gente tem que atualizar esse tema, né? Atualizar algum outro aí da pesquisa. Até porque tem temas conexos, né? O tema do Bernardo mesmo, né? Conexo aí, deepfake, né? Direito e tecnologia, gente, né? NFT, né? Podemos falar de NFT, podemos falar, né? Ih, Big Data dá Pois episódio é, também, o né? mundo. Tudo. Fica aí, um mundo, né? Quando a gente vê, puxa um aqui e vai aparecer uns 5, né? Então, é mais uma grande parceria, né? Sem dúvida aí. Agradecer os ouvintes também, né? Que nos ouviram até aqui. Enfim, ficam as recomendações. Eu vou colocar tudo direitinho. A gente pode colocar foto também, né? Dos livros. A Ana Frazão já foi recomendada aqui, né? Já recomendei o livro, né? Falando de inteligência artificial, dela e da Caitlin também, né? Então já tá mais recomendada. Com certeza a gente deixa o link aí direitinho, né, para quem se interessar. E é isso, né? Vamos colocar tudo completinho para vocês, né? Enfim, colocar as redes também, né, da Beatriz, para quem quiser entrar em contato com ela ou comigo. A gente vai pensar numa pergunta também, né, para colocar na caixinha, para os ouvintes interagirem também, né? Eles respondem a pergunta que a gente deixa lá no Spotify, né, onde a maioria nos escuta. Então a gente vai pensar também na pergunta para deixar para vocês. E é isso, né? Um prazer recebê-la, né? Volte sempre aí. Vamos pensar já vamos pensando em um tema, né? Os ouvintes aí tiverem alguma sugestão, já pode colocar aí nos comentários.
que a gente vai voltar aqui, vou trazer a Beatriz aqui novamente para mais uma parceria aí, vamos responder as perguntas, vamos fazer mais um tema aí. Não, Com tá ótimo. certeza. Realmente, muito obrigada. E a gente tem que marcar nosso encontro presencial Com também. certeza. Com certeza. Com certeza. Isso aí já tá pendente, já tá na agenda. Tá bom? Então, um beijo, um abraço já pra você, Beatriz, né, especialmente, né, hoje, pros ouvintes também, né? E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.